O pau tá pegando em cima do Renato e a galera quer saber, já dá para cobrar o Renato pelos resultados em campo e pelo desempenho do time? Mas se dá para cobrar pelo quê? Considerando desfalques, considerando preparação física e todo o contexto tricolor? Bom, eu vou responder essa pergunta e talvez algumas outras depois da nossa vinheta. Fica com Entre Linhas Gremistas. Saudações tricolores, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luca, analista tático aqui do Entre Linhas Gremistas, formado em análise tática, e venho aqui tentar responder essas perguntas difíceis. Afinal de contas, o Renato move paixões. Não são poucas pessoas que se negam a fazer qualquer crítica em relação ao Renato com medo de que ele saia ou que se crie um clima para que ele saia e outra pessoa venha no seu lugar e não esteja à altura do Renatão. Outras pessoas já não gostam do Renato e, em vez de fazer críticas ponderadas, às vezes passam completamente do ponto. O que não vai passar do ponto é o nosso agradecimento, a nossa felicidade por vocês deixarem um like, se inscreverem aqui nesse canal para fortificar essa comunidade que está sempre produzindo vídeos bacanas, vídeos legais, tentando aprofundar um pouco os assuntos do Grêmio. E hoje nós vamos falar do Renato com o máximo de isenção possível. Que o Grêmio precisa de reforços, todo mundo sabe. Que as lesões atrapalham muito, todo mundo sabe. Que quando um jogador volta de lesão, ele precisa de um pouquinho de tempo para readquirir ritmo, todo mundo sabe. O Renato tem falado disso nas suas entrevistas e é preciso dizer que o Renato está certo nesse ponto. Mas isso significa que a gente não possa cobrar outros pontos que são da pertinência do trabalho do Renato? E afinal de contas, se a gente pode, quais são esses pontos? É disso que a gente vai falar agora. Sim, pessoal, resumindo toda a conversa, a gente pode cobrar o Renato, sim, senhor. Ele é treinador do Grêmio, ídolo, estátua, merecido, tudo mais, nunca deixará de ser ídolo, mas nós estamos falando do treinador Renato. E esse, como todo trabalhador para o clube, tem que responder por aquilo que faz no desempenho do seu ofício. Quando a gente olha para o Grêmio, a gente observa algumas situações pelas quais o Renato tem que responder. A primeira, ele mesmo falou. Eu quero usar as próprias palavras do Renato contra ele. Ele falou, no jogo contra o Palmeiras e em alguns outros, que o seu time estava muito espaçado. Pois bem, pessoal, quem é o responsável pelo time estar ou não estar espaçado dentro de campo, se não o treinador? E alguém dirá, pô, mas é que também perde jogadores e fica espaçado. Pois é, gente, mas o Vojvoda deixou meio time de fora no Fortaleza e o time dele não estava espaçado. O ABC veio na arena com metade do time reserva, não estava espaçado. E assim outros adversários com desfalques ou sem desfalques, um time bem trabalhado dentro de todo o seu contexto, titulares e reservas que trabalham todos os dias com o treinador, todos os jogadores têm que saber o que fazer em campo, todos os jogadores têm que conseguir executar as tarefas de campo, principalmente em alguns casos que nós observamos que mesmo um time com muito desfalque teve uma semana inteira para trabalhar. Então, linhas longe uma das outras, essa responsabilidade é do Renato e é sobre isso que ele também deveria falar nas suas entrevistas. Mas não é só isso não. Outra situação importante que tem acontecido nos jogos do Grêmio é que alguns adversários têm conseguido vantagens táticas, vantagens estratégicas em cima do Grêmio. A que tem sido mais comum é explorar as costas dos nossos laterais. Seja porque um extrema vai para o meio, que aconteceu muito com o Elinho do Bragantino, seja porque se atrai a marcação mais para fora, mais perto da linha de meio de campo do nosso lateral com o extrema recuando, os nossos laterais saem na caça dos seus jogadores dentro do sistema de encaixes individuais que o Renato gosta de trabalhar e trabalha abertamente com esse sistema. Bom, os nossos laterais frequentemente são arrastados para fora do seu lugar e jogadores entrando em diagonal ou passando sem que se consiga o nosso extrema, normalmente
o Vina ou algum outro jogador acompanhá-los e entra nas costas dos nossos laterais. E até agora o nosso sistema de cobertura se mostrou muito ineficaz. Normalmente o que acontece é o Kahneman saindo que nem um louco para cobrir lá e saindo da área, deixando o centro da nossa área sempre com o lateral direito e o Bruno Alves, um espaço muito grande de campo, muito crucial para que somente 2 jogadores tomem conta daquele setor. Nenhum volante afunda para dentro da zaga para dar cobertura, o outro extrema não vem como se fosse um lateral, como alguns outros times fazem, o Kahneman não permanece no seu lugar com algum outro sistema, seja com o nosso lateral se negando a sair na perseguição ou algum volante caindo por ali, nada acontece de positivo e o Grêmio fica com essa carência jogo após jogo, seja na lateral esquerda, seja na lateral direita, isso vem acontecendo. O que vem acontecendo são que os treinadores conseguem implicar em cima do Renato vantagens táticas e estratégicas que não estão sendo devidamente combatidas ao longo dos 90 minutos, mas o pior. Gente, às vezes o adversário vai conseguir uma vantagem em cima de ti e tu vai tentar resolver durante o jogo e talvez tu não consiga, isso acontece, isso é do futebol. Agora, qual foi a última vantagem tática e estratégica que tu lembra que o Grêmio conseguiu? Bah, olha aqui, ó, o Grêmio amarrou taticamente o adversário tal e ele não conseguiu jogar. Tu lembra? Tá difícil de lembrar, né? A gente até conseguiu algumas vitórias com base numa grande categoria dos nossos jogadores, talvez aquele início ali dos 3 meias, que os times adversários talvez não soubessem lidar com isso daí e vazaram muito, um momento de vantagem tática e estratégica do Grêmio, mas passado isso que aconteceu contra times menores, contra times de muito mais dificuldade tática, de muita dificuldade, principalmente técnica e de qualidade dos seus jogadores, a gente não conseguiu. Gente, o Renato é um dos treinadores mais bem pagos das Américas e o Renato tem que ser cobrado proporcionalmente a isso. Claro que o trabalho de um treinador não é somente aquilo que acontece dentro das 4 linhas de campo. Tem o pré-jogo, tem o pós-jogo, tem a administração de vestiário, tem relacionamento com torcida, com dirigente, tem uma série de situações e o trabalho do Renato não se resume a isso. Mas a gente olha outras situações e vê o Renato batendo de frente com a diretoria, tendo alguma dificuldade de gestão do vestiário, como a gente viu no caso do Adriel. E aí a gente se pergunta, cara, será que a gente não pode cobrar o Renato de uma maneira um pouco diferente, um pouco mais incisiva, um pouco mais forte e dizer, Renato, tu também tem que pegar e dar resposta por aquilo que tu ganha, não dando entrevistas desastradas, provocando os nossos adversários a errar, achando soluções para aquilo que os nossos adversários impõem a gente? Essas são as críticas que cabem ao Renato e pelas quais ele precisa responder e dar boas respostas para a torcida gremista. Se não nas entrevistas, porque ele não é muito de assumir suas questões, ele gosta de tergiversar, ele gosta de fazer parafraseamentos e coisas assim, aquele personagem que ele cria nas entrevistas. Bom, se ele não quer falar disso nas entrevistas, Renato, por favor, fale em campo. Agora o Grêmio vai enfrentar o Cruzeiro e tem Grenal e a gente espera uma resposta tua, a gente espera ver o teu trabalho, a gente sabe que tu é capaz de fazer, tu já fez. Então, por favor, Renato, faça, contamos contigo e o Entre Linhas conta com o seu like, com o compartilhamento do vídeo e com a sua inscrição aqui no canal para a gente crescer cada vez mais e mais junto com o nosso tricolor. Então, gurizada, por enquanto é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, Luca, valeu!